Léo está no comando. Deixa eu voltar às minhas configurações, que eu estou vendo todo mundo, os 50 pessoas. Espera aí. Agora está melhor. Então, vamos chegar aqui. Está gravando, Léo? Ótimo. Então, vamos continuar, né? O CPEM, Pesquemus, com as comunicações de hoje. Então, fiz aqui um esqueminha para me ajudar. Veja se eu estou. Se é isso aqui. Cadê? Então, primeiro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 programadas, só que uma não vai ser possível. O Lucas já me avisou que não vai poder apresentar, tá? Então, a gente vai ter as seguintes apresentações: objeto virtual de aprendizagem com o tema harmonização de melodias, Deidivan Araújo, Keila Soares Guimarães, Ricaele Vieira. Esse é o primeiro. Já vão se organizando aí para começar. Segunda, observando aulas de música online e contribuindo com atividades musicais. Barba Salles, Holanda. Terceiro, material virtual complementar para a disciplina de percepção musical, um relato de experiência e reflexão, Jefferson Aquino Bezerra. 1, 2, 3. Quarto, relato de experiência do estágio supervisionado em Educação Musical 1 na modalidade de ensino à distância, Keila Soares Guimarães. O Lucas, infelizmente, não vai poder apresentar, que seria o relato de experiência no estágio supervisionado em Educação Musical, aulas de percussão infanto-juvenil no Google Meet, Lucas Michel da Silva. E aí a gente já vai direto, né, para as diferenças no aprendizagem e ensino. De novo. As diferenças no aprendizado inicial da leitura rítmica no projeto de extensão. Temos Luana Trevisan, Thalita Cantalogo Barros e Leonardo da Silveira Borne. É isso aí, né, gente? Faltou algum aí? São esses aí. Tá tudo certo. Ok, então vamos começar com o primeiro grupo. Deidivan, Keila e Ricaele apresentando objeto virtual de aprendizagem com o tema harmonização de melodias. Ok, boa tarde a todos. Mais uma vez aqui com vocês nessa oportunidade, né, de apresentar aqui o nosso relato de experiência. Então, é uma honra estar participando aqui mais uma vez do seminário. Desde já agradeço a oportunidade a todos os professores, todas as professoras e a instituição. Meu nome é Deidivan Araújo, vou fazer minha audiodescrição, né? Sou pardo claro, tenho cabelo escuro, olhos escuros, estou com uma camisa marrom escura, estou no meu quarto aqui. Atrás de mim tem uma janela com uma cortina. Do meu lado direito aqui tem os teclados, né? No quarto que eu utilizo aqui para fazer meus estudos. E no meu lado esquerdo eu estou com um guarda-roupa branco. Vamos lá. O relato de experiência que nós participamos aqui nessa modalidade foi a respeito dos objetos virtuais, né, de aprendizagem. Foi uma oportunidade que a gente teve aqui com o professor Leonardo Borne, que foi um excelente mediador e apontador para a gente com relação a isso. Eu não conhecia essa dinâmica de como uma ferramenta, na verdade, de apoio, né? O objeto virtual de aprendizagem, ele não tem o foco de substituir um matemático, uma metodologia, um livro, que seja, né? Mas ele é uma ferramenta de suporte, uma ferramenta de apoio que auxilia muito, né? Se consigo melhorar, aqui tem um reflexo aqui. Auxilia muito na aprendizagem, na fixação de cada conteúdo, né, que é produzido. Então, são inúmeros objetos virtuais de aprendizagem que a gente participou, conheceu dos colegas que confeccionaram, né, através do PCC que a gente fez com o professor Leonardo. O nosso objeto virtual de aprendizagem, né, é referente a um tema harmonização de melodias, que lá para o final da apresentação, aqui ela vai apresentar com alguns detalhes como que ficou, mas eu vou iniciar aqui falando um pouco sobre o que meus apontamentos com relação ao que eu tive, né, na prática com
como componente curricular, fazendo e reproduzindo alguns OVAs. Como eu disse, foi de grande valia por constituir uma ferramenta de suporte ao aprendizado, né? Então, é algo que fica disponível para qualquer momento que a gente precise revisar algum conteúdo. Então, acredito que nessa finalidade de revisar, tanto de suporte ao aprendizado, como uma revisão do conteúdo, é muito válido. Por exemplo, às vezes eu tenho alguma dúvida em algum tema específico, e aí eu abro lá as pastas de objetos virtuais de aprendizagem, procuro o tema que eu estou em dúvida em questão e rapidamente eu consigo fazer uma revisão, né, através do que foi reproduzido, através do que foi confeccionado. Então, tanto a busca ali pelo conteúdo em si é muito facilitada, quanto a agilidade em si, conseguir encontrar o que eu desejo, ou ter uma revisão, ou realmente esquecer, vou lá e estudo novamente. E por ser assim, direcionado por temas específicos, por exemplo, nossa harmonização de melodias. Então, vai ser esse objeto vai trabalhar especificamente sobre isso, tá? Algumas características sobre harmonização, como começar uma harmonização, enfim. Então, lá na frente, se eu consigo rapidamente abrir esse objeto virtual de aprendizagem e procurar ali alguma coisa referente aos passos de como harmonizar e consigo me achar no processo, né? Então, para mim, foi uma experiência muito válida, foi muito interessante participar da disciplina, e isso foi uma das ferramentas, né? Teve uma outra ferramenta que o professor também nos ensinou a utilizar, que daí não é o enfoque hoje, mas o professor Léo, ele é um excelente professor nessa questão também. Também te agradeço aí, professor, por apresentar tantas possibilidades aí de apoio ao aprendizado, né? Tanto, não somente a sua qualidade como professor, que é excepcional, mas também com todas essas ferramentas de apoio e suporte ao estudante, de suporte ao aluno, que favorece e nos ajuda muito aí com relação à temática abordada. Então, com relação à minha passagem, foi muito boa, com a vida aí no processo, né? E aí agora eu queria passar a Ricaela, que ela vai argumentar um pouquinho mais a respeito da experiência vivenciada. Boa tarde, eu sou Ricaele, estou aqui na minha sala, tem alguns quadros atrás de mim, preta, minha cor é parda. Bom, sobre o relato, sobre as minhas experiências, né, com o OVA, com os professores, o professor Léo utiliza bastante nas aulas também, didáticas, né, do próprio curso de licenciatura e bacharelado. E a utilização desses OVAs contribui muito, eu digo como experiência própria, para o aprendizado do aluno, porque a gente encontra dentro do OVA tudo o que é referente àquele conteúdo de uma forma fácil, de faixas, facilitando o acesso para o aluno, né? E com uma ferramenta muito, que é o PowerPoint, né? E ali você coloca tudo que é necessário para aquele respeito daquele assunto, né? Introdução sobre o assunto, os objetivos dele, coloca exercícios, descreve sobre, no nosso caso, a harmonização de melodias, então descreve todo esse conteúdo e no final ainda coloca exercício para que o aluno ele possa ter essa experiência, né? E fazer o exercício e se autoavaliar, porque logo em seguida a gente coloca também já as respostas dos exercícios, para que esse aluno tenha a possibilidade de estudar esse OVA independente de onde ele estiver, independente, por exemplo, de um professor ensinar. O OVA, ele é autoexplicativo. É claro que isso não, de maneira alguma, a necessidade de ter um professor. Vamos pesquisar, né, alunos, falando como aluno, vamos pesquisar qualquer tipo de conteúdo na internet, a gente encontra muita informação desconexa. Desculpa a palavra. Desconexa. E no OVA, a gente tem uma junção de todo esse conteúdo organizado, estruturado, para que o aluno tenha a possibilidade de encontrar um conteúdo de confiança, referenciado, com referências. Então, tem todas as referências dos materiais utilizados,
Então, os alunos, eles estão pegando um material que é referenciado, que tem uma base, realmente, que é utilizado na universidade. E não é qualquer informação sortida, às vezes algumas pessoas falam uma coisa, outras falam outra. Então, é uma informação, digamos assim. E, para além disso, a confecção do OVA, aliás, quem faz, né, aprende muito nessa questão de buscar entender mais a fundo o conteúdo para depois repassar, né, estruturar dentro de um material didático. Então, a gente aprende também a didática do ensino com essa confecção do OVA. Vou explicar um pouco melhor agora como que foi realizado o OVA, harmonização de melodias. Boa tarde, me chamo Keila, eu tenho a pele morena, cabelos cacheados, meus cabelos são longos, mas hoje eles estão presos no rabo de cavalo e eu estou usando uma blusa rosa. Atrás de mim só tem uma parede branca. Eu vou compartilhar com vocês o resultado do OVA de harmonização. Deixa eu ver, acho que é aqui. Aqui eu escrevi resumidamente sobre o objetivo de se produzir esse tipo de material virtual, né, para aprendizagem musical, porque ele vai ser de modo mais interativo com os alunos, assim o aluno tem mais autonomia com o seu próprio aprendizado, ou seja, ele pode ir da casa dele mesmo, conseguir estudar, revisar os conteúdos, igual a Ricael e o Deide falaram. Ele gera acessibilidade no quesito de que pessoas, mesmo não estando fisicamente no mesmo lugar que você, eles conseguem ter acesso ao mesmo conteúdo através da internet. E também é um jeito de reunir boas referências em um lugar só, não ficar aqui várias informações soltas sobre um assunto. Então, foi assim que a gente organizou o OVA sobre harmonização. Antes de começarmos, eu coloquei aqui os temas que seriam necessários para a pessoa ter em mente, para ela conseguir entender esse OVA que trata sobre harmonização, que é o campo harmônico primário. Ele teria que ter noção de tônica e dominante e construção de tríades. Aqui tem o sumário, e aí a gente vai para a introdução. Uma coisa que o professor Léo sempre enfatizou bastante nas aulas, e eu busquei colocar também nos slides, foi a questão da escuta, a pessoa conseguir sentir, a pessoa ouvir, antes mesmo de entender a teoria. Então, primeiro, a gente colocou aqui para ela escutar a melodia do Marcha Soldado. Não sei se acho que não vai dar para vocês ouvirem. Tá dando para ouvir, Keila? Deu tá dando para ouvir? Que legal. Tá, vou passando rapidinho, então, peraí. Então, aqui eu coloquei primeiro só a melodia do Marcha Soldado, para ele sentir como que é só a melodia antes de ver como seria preenchido com a harmonia, né? Aí, em seguida, eu fiz uma harmonização e eu deixava sempre esses questionamentos em cima para o aluno ir refletindo enquanto ele está escutando. A gente chamou isso de escuta guiada. Uma outra opção. Então, esses áudios foram mais para o aluno já começar a sentir a função de cada acorde. Sentir falta de alguma coisa, ou então parece que tem muita tensão aquela hora que colocou a fermata, querendo resolver alguma coisa, ou então, agora deu certo, para ele já começar a treinar o ouvido dele. Aqui, a gente fez uma parte teórica, falando o que seria harmonizar, como que a gente vai harmonizar. Eu expliquei que nós iríamos harmonizar as melodias a partir da escala de Sol maior, coloquei o áudio da escala de Sol maior. Em seguida, eu coloquei a tônica de Sol maior, a dominante, e a tônica, mais uma vez, para a pessoa que estiver estudando, conseguir ouvir o efeito da dominante entre uma tônica e outra.
Deixa eu passando. Aí, a parte da tônica, expliquei o que era uma tônica, qual que é a sensação que ela dá, coloquei o áudio para ele ouvir, e assim a gente fomos fazendo algumas atividades. Nós fomos fazendo algumas atividades para eles resolverem. Esse é um tipo de exercício que o aluno ele consegue ter o gabarito sozinho. Então, a ideia é que ele consiga resolver isso, em seguida ele já veja a resposta e ele mesmo saiba onde que ele errou e consiga corrigir a próxima atividade dele. Depois eu expliquei sobre a dominante, o mesmo processo, fiz essa atividade para ele ouvir a tônica, ouvir e identificar se é uma tônica ou se é uma dominante e circular ou escrever. Em seguida a gente tem, deixa eu passar aqui, em seguida tem as respostas, deixa eu passar aqui rapidinho. E, por fim, chega a parte da harmonização. Eu relembro a parte teórica que eu comecei introduzindo lá, eu relembro ela, e aí a gente vai para uma regra bem prática de como harmonizar as melodias. E aqui ele já começa a fazer a harmonização sozinho, por conta. Nessa parte eu achei que seria interessante colocar uma resposta errada, mais uma vez, para ele sentir e não ter dúvidas na hora se teria outra opção. Talvez tenha outra opção, né? Mas eu coloquei aqui uma opção só com as tônicas. Será que assim daria certo? Para ele conseguir mesmo sentir a falta de colocar um outro acorde de vez em quando na música. E aqui seria com a resposta correta. Aqui uma outra melodia com a Nona Sinfonia de Beethoven. Em seguida a resposta. Coloco uma atividade extra para eles solfejarem junto com a harmonia. E aqui no final eu explico um pouco sobre a dominante com sétima, que eu utilizo em um dos exercícios por causa da tensão, e aí que ficaria mais fácil para o aluno perceber a tensão, e aqui no final eu explico o que é essa dominante com sétima. Então é isso. Só complementar. Muito obrigada. Sim, só complementar aqui para encerrar. Disse que é uma ferramenta de suporte, tal, mas o professor Léo ele sempre cobrou uma sequência quase que algorítmica, assim, né, dos passos, também para dar oportunidade àquele que nunca se deparou com. Então, por exemplo, eu tive uma oportunidade de trabalhar com outro OVA relacionado a. Então, eu tive que fazer um passo a passo ali do zero para a pessoa que nunca se deparou com o tema, ela ter pelo menos uma ambientação ali, para começar, a partir dali, ter uma referência, e aí chegar no meio do OVA já com uma certa ambientação. Então, além de servir para um processo de revisão, talvez, né, de algum tema, também ajuda desde o início ali de algum tema, porque o professor sempre ele nos cobrou que, não, vamos trabalhar esse tema, mas começa do começo, né, até chegar no seu objetivo, ponto final, mas pensa em quem vai ouvir e ver esse material pela primeira vez e ver esse tema pela primeira vez. E aí entra a ênfase sobre a audição guiada, sobre esses pontos ali que para mim foram novidades e realmente são pontos essenciais e fundamentais ali para o desenvolvimento de um raciocínio, de uma ambientação, onde eu estou, para onde eu estou indo e aonde eu quero chegar. E de uma forma muito prática, simples, muitos textos, sem muitas e mais com audições guiadas, com imagens, demonstrações práticas para facilitar. E aí a pessoa, então, a partir daí, querendo se aprimorar e aprofundar no estudo, ela tem a oportunidade de uma em outros materiais. Muito obrigado. Muito obrigada, Deidivan. É assim que fala? Isso. Deidivan, Keila e Ricaele, excelente apresentação. E vocês fizeram no tempo certinho. Obrigada, Parabéns, parabéns. Obrigado. Muito interessante. Eu não sei se tem alguma pergunta. A ideia é a gente fazer todas as apresentações e depois deixar as perguntas para o final, pode ser? Quem tiver já pergunta, pode ir escrevendo.
Tem um comentário aqui, eu vou fazer vou ler esse comentário da Irdes, né? Todo mundo parabenizando. Hoje os recursos da era digital são fantásticos. Isso permite o acesso de qualquer pessoa que goste de música em qualquer lugar e qualquer momento. Só para dar uma interlúdio aqui para a próxima apresentação. Então, agora, convido... Bárbara, já está postos aí, né, Bárbara? Observando aulas de música online, contribuindo com atividades musicais. É com você, Bárbara. Obrigada, professora. Boa tarde a todos. Aqui estou novamente. Meu nome é Bárbara Salles de Holanda, mas o pessoal me conhece mais por Bárbara Sol. Eu sou branca, tenho cabelo castanho, um pouco longo, abaixo dos ombros. Tenho os olhos castanhos, tenho um rosto redondinho. Estou com fones grandes de ouvido. Não sei como é que chama esses headphone, não sei como é que chama. Tô com um fundo branco. Estou com uma blusa... Estou com um uniforme, na verdade, de trabalho do Instituto Ciranda. E é azul. Bom, eu vou compartilhar a tela com vocês e vou dar o início à minha apresentação. Todo mundo consegue ver? Está abrindo? Está abrindo. Vamos Tela lá. cheia, ok. Observando as aulas de música online e contribuindo com atividades musicais. Bom, esse trabalho é um relato de experiência, tá, gente? Ele foi feito durante a disciplina Didática em Educação Musical 2, no curso de licenciatura em música, no semestre passado, né, que foi em 2021, 2020/1, desculpa que tá errado, viu, gente? Depois eu vou ajeitar. E esse relato são observações e também contribuições, né, como está explícito no tema, para o Colégio São Petros, em Primavera do Leste, em Mato Grosso. Essas aulas que eu observei, gente, aconteceram de uma forma diferenciada, desde que começou a pandemia, né, várias pessoas precisaram se renovar com algumas questões de dar aula, né? Só que esse formato de aula que aconteceu foi em formato híbrido. Aconteceram aulas tanto online quanto presenciais. E aí eu vou explicar para vocês algumas coisas, né, do que aconteceram durante essas aulas. As aulas presenciais, pessoal, foi logo depois que o Estado tinha decretado que pudesse voltar às aulas presenciais nas escolas, né? Mas essa escola manteve todos os padrões de segurança, mantendo distanciamento, usando máscaras e tudo mais. E as aulas em formato presencial aconteceu tanto junto com o formato híbrido, porque o professor, né, dessas aulas, ele pegava o computador e ele interagia com os alunos no computador que estavam assistindo das suas casas, não podiam assistir as aulas presenciais. Então, ele interagia tanto com os alunos no computador, né, através da plataforma do Google Meet, tanto com os alunos em sala de aula presencial também. Então, era muito interessante. As aulas aconteciam e o professor, ele gravava, né, essas aulas, ele ficava na frente do quadro branco, o quadro branco da sala ficava atrás dele, então ele escrevia, né, algumas coisas, além de falar, além de passar as atividades do livro, que eles usam uma apostila também, uma apostila específica, não vou mencionar aqui, mas ele usava também algumas coisas que ele escrevia no quadro, então os alunos do computador, né, do Google Meet, viam as aulas dele, ele falando e também interagindo com o quadro branco, e os alunos também interagiam com ele em sala de aula presencial. Era bem louco assim, gente. No começo eu fiquei, nossa, interessante, né? Mas deu certo. Então, o professor, né, ele começou trabalhando, quando eu comecei a assistir as aulas, ele já vinha fazendo um trabalho, né, com os alunos, desenvolvendo algumas notações musicais, né, como composição, parâmetros sonoros, como eu especifiquei aqui, né, no slide, como forte, piano, agudos e graves e notas musicais. Então, o diferencial dessas minhas observações é que a ideia, né, na disciplina mesmo, que foi orientada pela professora Thais, não sei se ela está por aqui, ela
comentou comigo e com esse professor que eu assisti às aulas, que ao invés de eu só assistir às aulas, eu também contribuísse com atividades, não participando ativamente nas aulas, mas sim observando as aulas do professor e contribuindo com atividades que ele pudesse usar em sala de aula, que fossem úteis tanto para os alunos presenciais quanto para os alunos também que estivessem assistindo às aulas em formato online. A minha participação aconteceu da seguinte forma, gente. O professor ele gravava as aulas, eu assistia às aulas, né? As aulas aconteciam para os alunos do 5º ano, mais ou menos entre 10 a 11 anos de idade, 9 a 11 anos de idade, né? Faixa etária de idade. E nós nos encontrávamos semanalmente através da plataforma do WhatsApp, e nós conversávamos, né, sobre as aulas que eu havia assistido, e eu comentava com o professor sobre algumas ideias do que ele poderia, né, que tipo de atividades ele poderia fazer com os alunos. Então, era assim, as atividades aconteciam da seguinte forma: eu não pensava nas atividades para conteúdos futuros, e sim nas atividades relacionadas a conteúdos que o professor já tinha passado para os alunos. Ou seja, essa semana o professor falou sobre agudo e grave, então para a próxima semana as atividades seriam sobre agudo e grave, para justamente instigar a memorização dos alunos, para ver se eles lembravam do conteúdo, se eles haviam entendido o que tinha sido proposto na sala de aula, né? E era muito interessante essas atividades que a gente propunha, conversava com o professor, algumas vezes a gente fazia reuniões online pelo Google Meet, algumas vezes a gente só comentava mesmo umas coisas com os outros através do WhatsApp. Nós tendo que usar, né, também a tecnologia em prol da nossa, contribuindo conosco mesmo, né? Bom, como a didática em educação musical, nós precisamos ver a maioria dos educadores musicais da 2ª geração, né, do século passado, eu me inspirei em alguns desses educadores musicais para poder fazer essas atividades para que o professor pudesse aplicar, né? Eu tive uma conversa com o professor, ele concordou que também pudesse me basear nesses educadores, né? Que foi Martenot e Schaeffer. Eu escolhi ambos esses educadores, mas principalmente pela semelhança deles se preocuparem em algumas questões de processo cognitivo do ensino musical para as crianças, né? Trabalhar o processo intuitivo, a musicalidade natural, instigar a criação, né? E a expressividade musical, e principalmente também, né, trabalhar a questão da filosofia musical usando a paisagem sonora. Algumas das propostas apresentadas, né, para atividades durante as aulas. Então, como eu havia mencionado, né, algumas das aulas foram sobre assuntos grave e agudo, dinâmica forte e fraco, notas musicais usando a flauta doce. Lembrando que os alunos eles só tiravam a máscara, gente, na sala, né, presencial, ali nas aulas presenciais, quando era preciso tocar a flauta. Quando não era preciso, os alunos voltavam a máscara novamente, tá? Todo mundo cuidado certinho, beleza? Então, eu me inspirei nesses compositores, nesses educadores, né? E também usei um pouco da ideia dos gráficos para poder trabalhar um pouco de visualização com os alunos, né? Então, eu sugeri que o professor, quando fosse falar sobre o forte e fraco, fizesse linhas no quadro, né? Quando fosse para os alunos tocar mais forte, usasse a linha no quadro branco, né? Um pouco mais acima do quadro branco. Quando fosse para o som mais fraco, usasse a linha um pouco mais abaixo, como vocês podem ver aqui nesse gráfico onde está escrito forte bem em cima e fraco mais embaixo, né? Então, os alunos se divertiam bastante, inclusive na aula, ele filmava depois, né? E eu via as devolutivas dos alunos, era bastante interessante. Mas, além desses gráficos, algumas perguntas eram feitas, né, para que eles pudessem também interagir com o professor, como que sons fortes e fracos você ouviu hoje? Ou para diferenciar o que você ouviu, né, usando a paisagem sonora, vindo da sua casa até a escola, o que você ouviu de diferente, de notas musicais ou de bichinhos. A gente também interagia trabalhando, instigando a memorização e também a criação dos alunos, né?
Como vocês podem observar, existe um outro gráfico aqui embaixo também, com notas musicais coloridas. Eu sei que existe um padrão, né, de cores para cada nota musical, mas eu não me baseei nesse padrão, eu fiz, assim, do coração mesmo. O dó é cor azul, o ré é cor rosa, o mi é cor laranja, o fá é roxinho e o sol é amarelo, né? São algumas das notas que os alunos estavam trabalhando junto com o professor em sala de aula na flauta doce, além de cantar, é claro, mas a minha sugestão desse gráfico foi para que o pessoal trabalhasse mais a criação de gráficos, né, com notas musicais diversificadas, usando a flauta doce. Então, os alunos poderiam criar suas próprias composições também. Bom, sobre as devolutivas, né, as atividades era mais, como eu disse antes, para instigar a criação dos alunos, né, e eu tive a ideia, assim, de não deixar que os alunos tivessem que se preocupar se a resposta estava certa ou errada, mas sim que eles pudessem tentar só criar, sem precisar se preocupar se estaria certo, se estaria errado. Então, o professor, ele teria ali uma nova forma de fazer uma avaliação dos seus alunos, né? A nossa proposta principal era perceber se os alunos haviam entendido a proposta das aulas ou não, a proposta das atividades ou não, né? Pensando musicalmente. E pelo que as devolutivas que recebi do professor era que as crianças, elas compreendiam as atividades, gostavam e se envolviam, né? Elas davam resultados positivos para nós, né? O mais importante de tudo era a minha preocupação de que elas entendessem, mas também que quisessem criar, se envolver com a música e se divertissem, né? Ainda mais crianças do 5º ano, né? São realmente muito pequenas ainda. Uma idade média, indo lá para a adolescência, né? E aí, conclusões finais, como todos já sabem, todo mundo aqui já está careca de saber, nós estamos em meio ainda a uma pandemia, né, chegando ao fim, se Deus quiser. Isso foi um momento histórico e de muitos desafios para todos nós, professores, educadores de ambas as áreas, né? Tivemos que usar recursos tecnológicos como WhatsApp, Classroom, Google Meet, Zoom e todas as outras mais plataformas possíveis. E a ideia de poder voltar às aulas presenciais, mas ainda não 100% em sala de aula, os alunos puderam ter os alunos que não podiam ter, na verdade, o contato presencial ainda, puderam participar, de certa forma, da aula ali com os alunos que estavam interagindo presencial e também com os alunos que estavam online. Os alunos presenciais, acredito eu que não era possível interagir com os alunos online, mas acredito eu que os alunos online conseguiam, de certa forma, entender o que estava acontecendo ali com as aulas presenciais, e o professor é o que tinha que ficar ali o tempo todo, né? Alunos da sala, alunos do computador, e eu via essa interação do professor, assim, maravilhosamente bem feita, bem sucedida. Inclusive, quero parabenizar, acho que ele está por aqui, professor Luiz Hipólito, desculpa se eu estiver falando o nome errado. Mas o professor conseguiu desenvolver muito bem essa conexão, né, no formato híbrido, e essa foi o meu relato de experiência, gente. Obrigada, desde já. Muito obrigada, Bárbara. É muito interessante a gente ouvir esses relatos, né, que ressoam com as experiências também de estágio, né? E é ótimo porque quem ainda não passou, né, pelo estágio pode ir percebendo algumas características, pelo menos nessa modalidade virtual, né, ou híbrida. Agora, vamos prosseguir com a Jefferson. Está por aí, Jefferson? Estou aqui. Opa, então vou aqui te apresentar. Jefferson vai apresentar material virtual complementar para a disciplina de percepção musical, com relato, experiência e reflexão. Seja bem-vindo. Bom, obrigado a todos, professores, colegas. Bom, primeiramente, meu nome é Jefferson, né? Eu sou um homem negro de 1,75 m, estou usando uma camiseta preta de uma banda chamada Rush, né? Atrás de mim tem uma parede branca. Bom, primeiramente eu vou apresentar, ou melhor, quero complementar um pouco do que os meus colegas disseram anteriormente, né? Keila, Dedivan e Ricaele, né? Estamos todos juntos nesse projeto dos OVAs, né? E o OVA está ali para ser
um material complementar pensado para as nossas aulas de percepção musical, né? E a ideia do OVA é que ele seja um material funcional e de fácil acessibilidade e compreensão, né? E ressaltando que em relação aos OVAs, nós temos OVAs de diversos assuntos, né? Temos OVAs sobre campo harmônico, série harmônica, acordes com adornos, que foi o OVA que eu trabalhei, né? Fiz esse processo de criação. E por mais que o OVA ele seja um material criado para ser de fácil compreensão, a gente deve lembrar que muitos dos assuntos ali eles possuem, ou melhor, se é necessário um pré-requisito para se dar continuidade com aquele material, né? Porque muitas vezes as aulas de percepção, por mais que todos estejam ali cursando talvez o mesmo semestre, às vezes os perfis eles podem ser um pouco distintos, né? E o material, o objeto virtual, ele está aí justamente para suprir essa necessidade, né, de compreensão, tá? Aí aqui eu vou compartilhar um pouco do meu processo do OVA, do início até o que ele se tornou hoje. Vocês, por favor, me digam se está aparecendo. Algo está aparecendo, ok. Deixa aqui, botar a tela cheia. Tela cheia. Ah, legal. Então, essa primeira parte, bom, foram acordes com adornos, né? Que são acordes, aqueles acordes que a gente conhece como a DD9, a DD11, 13, que é nona, 11ª e 13ª, e bom, enfim, eu me baseei nesse conteúdo, né, pelo fato de tocar violão, ter um pouco de facilidade com harmonia, e o que eu estou apresentando aqui é só um pouquinho de como o meu objeto de criação ele se iniciou, né? Você tem aqui um sumário, introdução, né? Vou passar aqui rápido algumas explicações sobre, né? Se vocês percebem aqui de forma proposital, tem alguns apontamentos, porque as nossas reuniões do projeto, né, que o OVA, na verdade, é um projeto criado na extensão do nosso departamento, e eu que sou como aluno matriculado na disciplina PCC, eu estou participando, a gente tem uma reunião a cada semana, uma vez por semana, onde se é atualizado os conteúdos do OVA, né, esse processo de criação de OVA, né, no qual nas reuniões o professor Léo Borne, que está à frente do projeto, dá os seus apontamentos, sugestões, né, para que quando se encerra a reunião a gente já tenha novas ferramentas para se dar continuidade, né, no processo de criação. Aí estou mostrando aqui alguns acordes em que eu me empenhei. Se vocês perceberem, esse OVA está com uma cara bem simples, né? Aí eu vou só finalizar aqui. Oportunidade. E aquele ali foi o começo e aqui é o que o OVA... Meu OVA ele se tornou, né, aqui num perfil um pouco mais completo, né, porque o conteúdo, geralmente, como está igual daquela, se você percebeu daquela, tem um desenho de fundo, né, uma imagem visual, porque justamente a gente quer que o conteúdo que está sendo abordado no OVA case justamente com essa questão visual de fundo que a gente escolheu, para que o OVA ele se torne mais atrativo, mais atraente para quem está lendo, né? Além de ser essa questão da linguagem acessível e um pouco também de áudio guiado, né? Como a Keila mostrou para a gente agora há pouco. Aí aqui eu só estou mostrando a questão geral do meu OVA, né? Como ele ficou, temos aqui alguns exemplos auditivos, né? Eu acho que não sei se dá para ouvir. Dá para ouvir. Ah, beleza, professora. Obrigado. Aí, só para, enfim, ter um reforço do que já foi explicado. Aí, em relação... aqui também temos aqui alguns acordes analisados, as suas questões intervalares analisadas, né? Justamente para quem está lendo o OVA sobre o assunto possa ver a estrutura que compõe esses tais acordes, no caso, um assunto introdutório, né, sobre acordes estranhos, acordes diferentes, enfim, com uma nova sonoridade. E em relação ao que eu posso ter absorvido em relação a esse processo de criação, que é uma ferramenta de muita importância, que eu creio que a maioria de todas as pessoas aqui que estão ainda graduando
vão se formar e serão professores também. E o OVA me deu essa oportunidade de criar um material autônomo, né? Porque às vezes um certo conteúdo ou tem informação de mais ou informação de menos, né? O OVA está justamente para compilar todas essas questões, para trazer um material confiável, né? Com referências confiáveis que passam toda semana por uma revisão, né? É isso, e eu termino aqui a apresentação do meu relato. Agradeço aos colegas, professores, professor Léo, que esteve o tempo todo à frente do projeto, e muito obrigado. Muito obrigada, Jefferson. Eu não sei se vocês deu uma adiantadinha, assim, não sei se vocês querem fazer algumas perguntas agora, e depois a gente volta daqui a 10 minutos com a Keila, de repente para ter uma dinâmica. Alguém tem perguntas para os 3 trabalhos que foram apresentados? Só do Jefferson, como que ele estruturou, né, o programa, né, como que você organizou ele? É um aplicativo? É um site que você vai organizando? Como que você pensou isso? Bom, na verdade, o OVA, ele é feito em formato de PowerPoint, né, como de apresentações, slides, né. Temos a opção de transformá-lo em PDF, enfim, imprimir para se ter um material à mão, né. Só que, bom, acho que uma das vantagens de se ter ele ali digital é que você pode ouvir as referências auditivas, né. E em relação à estruturação geral, como ali eu tratei de acordes com adornos, né, eu fiz uma pesquisa, assim, razoavelmente aprofundada e não descobri muitos materiais, né, e o que eu trouxe ali foi mais, assim, uma opinião, digamos assim, não digo minha prática, mas de muito do que se fala, né. Aí eu tomei como base ali livros como, por exemplo, do Almir Shediac e Angest, para se montar alguns exercícios para que as pessoas que estão ali lendo o OVA, né, tomem aquilo para poder exercitar e até mesmo criar os seus próprios OVAs, né, seus próprios OVAs, seus próprios exercícios, né, que eu acho que vai além da aprendizagem de quem está lendo, né, mas também de quem está criando. Obrigada. Mais perguntas, gente? Temos 2 trabalhos sobre o OVA, né? Deixa eu ver se tem aqui nos comentários. De novo, a Irdes, né? Comenta assim: pelo que estou percebendo, esses alunos já estão prontos para a transmissão de conhecimento. Que ela pergunta: que ano do curso eles estão? Domínio incrível da didática. Parabéns, gente! Ó, só tem elogio aqui, todas as ideias apresentadas, ótimas ideias, ótimas apresentações, super bem explicado, tá? Eu tenho uma pergunta, assim, parte, assim, da elaboração dos OVAs, né? Como que você escolhe, assim, esse fundo? Você elaborou mesmo ou você escolheu lá no PowerPoint, já tem preparado? Ou você teve que preparar? Eu gostei também daquela parte refletida, sabe? Uhum. Como que você fez aquilo? Eu achei interessante. Bom, em relação ao fundo, na verdade, ele é um fundo pronto, né? Na verdade, se tem alguns sites e aplicativos que já te dão algumas opções, né, de tela, enfim, fundos minimalistas, fundos muito artísticos, enfim, tem uma variedade, né? Mas é o que a gente tenta, né, professora? Pegar o assunto em si, tentar casar com essa imagem, né, justamente para que o material se torne um pouquinho mais divertido, talvez, de ler. Entendeu? Mas é bem variado, não foi eu que fiz, não. Já é um fundo pronto, entendeu? Se eu não me engano, acho que é Canva, tem uns sites e aplicativos que proporcionam esse tipo de imagem, fica bem legal, né? Não, fica ótimo, mas assim, mostra muito assim,
tudo bem que já está pronto, mas foi você que escolheu, entendeu? Sim, Então, isso mostra, vem a sua identidade, a seu, entendeu? Então, deixa o slide personalizado também, né? Mesmo que você não sim. tenha desenhado, né? Mas retrata também, né? A tua sensibilidade, né? A sua visão, né? De como aquele material vai ser apresentado, né? Não, sim, professor, isso é verdade, porque aquele fundo ele não foi escolhido de cara, né? Eu tive que fazer algumas experimentações até pensar em algum fundo que realmente casasse com o tema, né? Mas, pelo visto, deu certo, né? Fico feliz. Muito bom. Então, vamos continuar? Ou tem mais alguma pergunta? Então, vamos continuar com a Keila. Keila está por aí? Olá, voltei. Oi, Keila. Tá, agora vou apresentar o próximo trabalho. Tá dando para ver? Está chegando. Sim. Então, esse próximo trabalho foi um relato de experiência no estágio supervisionado em Educação Musical 1, na modalidade do ensino remoto. Eu usei muito o termo ensino à distância, mas eu já aprendi que o correto é falar ensino remoto, né? Do ensino remoto. O principal objetivo desse trabalho foi refletir o impacto da mudança de um ensino presencial para um ensino remoto, sobre as práticas do ensino musical, seus possíveis benefícios ou malefícios para professores e alunos. Então, eu queria entender se essa mudança para o ensino remoto se teria causado mais benefícios ou malefícios e quais seriam eles. Aqui eu vou explicar um pouco sobre a metodologia do estágio supervisionado 1. O estágio supervisionado em educação musical tem como objetivo observar e reger as aulas em diversos contextos. E agora com essa nova grade que foi atualizada, né, a gente tem a opção de escolher se a gente vai fazer projeto social no 1, se vai fazer no 2 ou no 3. Antes era definido, né, o A você faz em educação básica, o B você faz em tal. E nesse caso, como eu estou na nova grade, eu pude escolher, a professora escolheu, e a gente foi escolher os projetos sociais. O estágio em projetos sociais, ele possibilita que o graduando ele possa refletir e discutir sobre as práticas de ensino em ambientes não formais. E aí, para justificar a escolha de precisar um graduando fazer um estágio supervisionado em um projeto social, eu trouxe aqui uma citação de Carter. Cada profissão carrega em si uma responsabilidade e um compromisso de desempenho junto à sociedade. Todas elas têm sua razão de ser de acordo com a expectativa de melhor qualidade de vida que prometem aos cidadãos do seu tempo. No caso da educação musical, temos tanto a tarefa de desenvolvimento da musicalidade e da formação musical, quanto o aprimoramento humano dos cidadãos pela música. Então, antes de iniciar as minhas observações, as regências das aulas, eu, juntamente com a minha orientadora, que é a professora Luciana, nós refletimos sobre alguns artigos, aquele de Carter que eu citei, o Migliorini, a da Mateiro, inclusive, foi muito legal assistir a Teresa Mateiro aqui, porque era minha referência bibliográfica, então foi muito legal. E aí eu deixei aqui uma citação dela sobre a reflexão. É uma técnica fundamental e um dos instrumentos mais utilizados para o desenvolvimento das investigações qualitativas. Então, depois que a gente fazia essa leitura dos artigos, eu fui para a observação das aulas, que aconteciam de modo assíncrono pela plataforma do Google Meet, do projeto do Instituto Ciranda. O estágio em projetos sociais possibilita que o graduando possa refletir e discutir... isso aqui eu já comentei, desculpa. A observação foi um passo essencial para, na sequência, eu conseguir elaborar um plano de aula e reger as aulas de musicalização. Então, eu observava as aulas da professora, anotava como que ela fazia o plano dela, como que era a sequência das aulas, depois eu refletia sobre aquilo para fazer a minha própria regência.
As aulas de musicalização ocorreram de modo síncrono todas as sextas-feiras às 8, com duração de 1 hora pela plataforma do Google Meet, sendo também utilizados outros recursos como o WhatsApp. Pude observar uma grande dificuldade para se conseguir a interação dos alunos. Suas causas provavelmente se davam por 3 motivos: a conexão fraca da internet, que muitas vezes impossibilitava do aluno abrir a câmera, porque geralmente quando a gente abre a câmera, ela força mais a internet e trava mais. A timidez dos alunos e a falta de recursos, ou de conseguir conhecer esses recursos para tornar a aula menos expositiva e conseguir com que o aluno participe mais ativamente das propostas. Outra dificuldade da aula de musicalização na modalidade online é a falta do espaço físico ideal e adequado para o aluno aprender. Então, tinha momentos em que eu estava dando a aula e eu via pessoas passando no fundo da sala dos alunos, ou então, quando eu pedia para o aluno executar alguma coisa, você conseguia ouvir que tinha muita conversa ao redor, e o aluno sempre desviando a atenção para alguma coisa que estava acontecendo ao redor. Então, eu acredito que isso tenha sido uma grande dificuldade. Além da distância física do professor e do aluno, porque, querendo ou não, a gente precisa muito desse tato para você conseguir mostrar para o aluno, é aqui, corrigir a postura, corrigir a mão, ou então mostrar alguma coisa na partitura. E eu senti muita falta disso quando eu estava explicando alguma coisa, eu precisava mostrar, mas eu não conseguia, porque o aluno estava do outro lado da tela, né, e não do meu lado. Então, vamos às expectativas e a realidade. Minha expectativa. Eu estava bastante apreensiva com a minha regência nas aulas, porque eu não sabia se os alunos iriam se interessar pelos conteúdos, se eles iriam participar, ou se eu seria capaz de manter a aula interessante e que contribuísse em suas jornadas de aprendizado musical. E a realidade foi que eu percebi também que muito do medo que eu sentia antes de iniciar as regências se tratava de ideias ruins que eu havia concebido, ideias que os alunos não gostam de estudar, que eles estavam ali só obrigados, a gente vai criando uma imagem de escola que muitas vezes é muito negativa, né? E o medo do desconhecido, por nunca ter ido numa sala de aula fora da minha zona de conforto, e muito menos online, assim. Quando, na verdade, a aula online não era assustadora como eu pensei que seria. Agora eu vou falar um pouco sobre minhas regências. Os recursos que eu utilizei nas aulas foi a flauta doce, porque a professora Ellen dava aula de musicalização, que era a professora da turma mesmo de musicalização, ela dava aula de musicalização com a flauta doce. E o método que ela usava era do Funbook. Então, eu continuei usando esse método para o repertório de flauta doce, usei o YouTube, usei o Google Meet, o WhatsApp, usei o Paint, o MuseScore, também usei instrumentos como piano, órgão e teclado. Durante o planejamento das aulas que eu iria reger, eu procurei por atividades que estimulassem a criatividade, a percepção auditiva e a criação, buscando sempre dar um reforço positivo à turma para, assim, aumentar o engajamento dela, ao passo que diminuiria a timidez dos alunos. O planejamento envolvia tanto apresentar conteúdos novos, quanto manter os conteúdos que a professora supervisora já seguia, especialmente para não causar estranhamento entre os alunos e para que as minhas aulas dessem continuidade no processo que eles já estavam tendo e não fosse alguma coisa isolada. Então, aqui eu falo um pouco da estrutura, no próximo vai ficar melhor para visualizar. Essa é a estrutura, foi a estrutura que eu mantive nos meus planos de aula. A gente tinha acolhida e o aquecimento, como que era essa acolhida? Como era uma turminha maior, não era musiquinha de bom dia, né? Era mais para eles fazerem um aquecimento, esticar o corpo, cumprimentar eles, perguntar como que foi a semana, já ir conversando com eles e perdendo um pouco do gelo. Depois, foi a apreciação de um instrumento de teclas. Eu escolhi nas minhas aulas apresentar sempre um instrumento novo para os alunos. No caso, foi de teclas, porque é uma área que eu tenho mais domínio, mas se eu fosse continuar com a turma, ao longo do ano, eu apresentaria de várias famílias, porque eu vi lá na ementa do Instituto Ciranda que um dos objetivos dele com a musicalização é fazer com que os alunos saiam dali conhecendo os instrumentos da orquestra, porque eles têm o objetivo de formar alunos para a orquestra, né? Então, se eu fosse continuar com a turma ao longo do ano, eu apresentaria instrumentos de outras famílias também.
Após isso, a gente fazia o estudo do repertório da flauta e tinha a despedida, que era basicamente saber se o aluno entendeu, se houve alguma dúvida, passar as tarefas da semana. Aqui foram os pontos negativos que eu levantei. A falta de controle sobre a conexão da internet. Então, às vezes eu falava alguma coisa, não tinha certeza se eles me ouviram, se eles entenderam. A vergonha de se expor, falar ou aparecer na sala virtual. A falta de contato físico para exemplificar, demonstrar e apontar. Falta de um local físico propício para o estudo e o desconhecido. Né? Esse ponto aqui pode ser um dos que a gente mais enfrentou, né, nesse tempo de pandemia. Porque, por ser uma coisa nova, muitas pessoas não sabiam como utilizar ou o que fazer na modalidade online. Então, pode ser que ainda existam muitos recursos que a gente não explorou, pode ser que ainda se desenvolva muitos recursos agora que a gente veio para a internet, né? Então, esse desconhecido, com certeza, atrapalhou bastante no desempenho das aulas. E os pontos positivos foi a autonomia do aluno, porque, querendo ou não, por não ter um professor ali do lado, ele tinha que conseguir se virar sozinho, por não ter um colega do lado, ele tinha que conseguir aprender sozinho, apenas olhando e ouvindo a explicação do professor. A praticidade de não ter que se locomover, de não precisar pegar um ônibus, às vezes enfrentar uma distância muito longa para chegar no polo. Novas ferramentas para dizer a mesma coisa, né? Que é um ponto positivo também dos OVAs, que a gente falou na primeira apresentação, que é a gente pegar um assunto que a gente tem tanta familiaridade e pensar um novo jeito de expor isso para os alunos. Eu acho isso um ponto muito positivo da internet, das tecnologias, a gente conseguir mostrar de uma forma mais dinâmica, de uma forma que o aluno consiga acessar de casa e de uma forma diferente do que a gente está sempre acostumado. O outro ponto positivo é a música não parar, né? Porque como a gente não podia ter o contato físico, a música, ela continuou, mesmo que de modo online. E o maior alcance do conteúdo, né? Todo mundo que tem internet consegue ter acesso ao conteúdo. Nessa aula de musicalização, eu dei aula para pessoas de Rondonópolis, dei aula para pessoas de Cuiabá, tudo na mesma sala. Considerações finais. Acredito que com a experiência dos docentes, as aulas remotas se tornarão cada vez mais uma grande oportunidade para melhorar a qualidade do ensino de música. Considero necessário o estágio no modo remoto para os alunos de licenciatura, e não apenas no contexto da pandemia, mas recorrentemente, oportunizando assim que estes tenham a oportunidade de reger aulas nesta nova modalidade, a qual passou a fazer parte da nossa realidade, sendo uma das possibilidades para o ensino de música. E aí, aqui são as minhas referências. Obrigada. Deixa eu interromper aqui. Muito obrigada, Keila, por sua apresentação. Vamos passar para a próxima apresentação e depois as perguntas. Quem tiver pergunta também do primeiro bloco, tá? Aí pode compartilhar. Agora, vamos apresentar as diferenças no aprendizado inicial da leitura rítmica no projeto de extensão Temos. Luana Trevisan, Thalita Cantalogo, não sei se eu estou pronunciando certo, Thalita, e o Léo, né? Léo também é coautor aqui do trabalho. Professor Léo Borne. Quem vai compartilhar a tela, meninas? Eu vou compartilhar. Canta logo, meu sobrenome é do jeito que a senhora pode zoar mesmo, é isso aí. Então vamos cantar logo, canta logo. É isso aí, vamos lá. Então compartilha aí. Enquanto isso eu vou falando um pouquinho. Tá dando para ver a tela? Sim, perfeito. Bom, esse trabalho é um trabalho escrito primordialmente pelas meninas, mas teve aí a minha mão também em algumas questões teóricas, etc. Então, elas que têm mais o dom do saber, eu só vou dar umas pinceladas, alguma coisa, né? A gente resolveu aproveitar o projeto Temos, que é um curso de teoria musical ofertada para a comunidade, e uma das coisas que acabou gerando
a palavra não é um conflito, mas uma ruptura, era a maneira como eu adotava algumas metodologias em sala de aula, na aula de percepção. E aí a gente aproveitou que a gente tinha no Temos duas turmas diferentes que estavam começando do zero. Eu falei para as meninas, vamos ver se tem alguma diferença de desempenho e de aprendizado, aproveitando duas turmas, né? A gente faz um grupo controle aí, faz um grupo experimento, por assim dizer, depois a gente relata. E a gente escolheu aí analisar a leitura rítmica, né? Se quiser pode passar para o primeiro slide. Não, para o segundo, na realidade, né? Então, a gente faz isso nesse trabalho e tem a pretensão, né, de relatar a experiência do ensino de introdução à leitura rítmica em duas turmas do Temos, uma funcionando como controle e outra funcionando como experimento, né? Onde a primeira perspectiva foi a utilização todo mundo aqui já fez os tatatá, né, que a gente chamou de tradicional, e a outra que a gente pegou uma inspiração no Gazi de Sá, que é uma proposta mnemônica, o Gazi ele utiliza como base na divisão do pulso simples os tatutito, né, o famoso tatutito, que quem passa comigo passa o tatutito. Outros mnemônicos que vão ter aí também vão ser takadimi, estrelinha, enfim. A ideia do mnemônico, de sílabas mnemônicas, é substituir figurações rítmicas por expressões, palavras, maneiras de falar que facilitem essa execução. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o projeto Temos. O Temos, ele é um projeto de extensão da UFMT, é um curso online de teoria musical básica, que é uma continuação do curso preparatório, e que era coordenado pelo professor Fortunato. E o Temos, ele tem como principal objetivo preparar alunos do Brasil inteiro para fazer o teste de habilidade específica para ingressar na faculdade de música, tanto da UFMT quanto de outras universidades, né? Mas nosso foco é principalmente na UFMT. Claro que a gente tem alunos que só querem, de fato, aprender a teoria musical básica, e tá tudo bem. Pelo fato de o curso ser totalmente online, a gente tem realmente essa possibilidade de dar aula para pessoas do Brasil inteiro. Então, a gente teve alunos do Nordeste, se não me engano, Recife. de Recife. Tanto é que na Mesmo. primeira aula ele estava lá, começava às 6h30, ele estava às 5h30 mandando e-mail. Tô na sala e ninguém me... Porque ele está em outro fuso, né? É engraçado que a gente tinha que falar, a gente tinha que frisar, não, é no horário de Cuiabá, né? Então, priorizando o horário de Cuiabá, e tem que pensar assim, fazer as contas, não, no horário de vocês é tal coisa, né? No nosso é isso aqui. Mas devido à necessidade, né, do ensino remoto, a gente pensou nesse projeto, na verdade foi encabeçado pelo professor Léo, e a gente pensou nesse projeto para ser totalmente virtual agora nesse período da pandemia. Então, não foi uma coisa que que o Temos em si não era uma coisa que é presencial e teve que foi adaptado. O projeto foi inteiramente já pensado para ser virtual. Aqui. Próximo slide. Bom, isso. Né, me apresentando, né, rapidinho, meu nome é Luana, né, estudante de licenciatura. Enfim, em relação ao ensino de música, né, de forma remota, né, corrigindo o que a Keila já até disse em questão de não falar que é a distância, né, mas irei citar o ERE e o EAD. E qual que é a diferença? O ERE é o ensino remoto emergencial. O nome já sugere um pouco, né, que é um ensino que acontece em meio a uma situação de emergência. Então, diversos projetos da UFMT, incluindo o próprio curso de música, né, ofertaram esse ensino remoto emergencial por causa da situação atual de pandemia.
Então, nesse caso, os discentes e os docentes tiveram que se planejar, se acostumar e se reinventar, né, se organizar novamente do que eles tinham como habitual, já que as aulas se tornaram online. Porém, é claro que atualmente tanto os alunos quanto os professores já estão sabendo lidar melhor, né, com a situação. E já o EAD é o ensino à distância, ou seja, é um ensino que foi planejado já para acontecer de forma online, né? Então, ao pensar nas aulas, o professor já tem essa ciência de como deverá passar o conteúdo. E no caso do Temas, a Thalita já até mencionou, né? Ele já teve a sua base construída e pensada para acontecer na modalidade online desde o princípio. Aí pode passar o slide. E então, agora falando a respeito de como acontece a teoria musical online, tem vários aspectos a serem pensados para que as atividades propostas aconteçam, né, da melhor forma possível. Pois tem toda a questão da perda de qualidade do áudio, né, e também o delay, que é quando o áudio chega atrasado. Então, diante desses fatores, é necessário pensar nos meios para contornar essas e diversas outras situações que acontecem em uma aula online. Então, se pensa nos mesmos conteúdos que se aplicaria em uma aula presencial, porém é necessário pensar em como aplicá-los de forma online, não pensar em adaptações. E claro, né, nem tudo que é feito presencialmente tem como ser executado online. E falando especificamente das aulas do Temos, né, não tem como, por exemplo, pedir que os alunos abram os microfones e solfejem juntos por causa do que eu mencionei, o delay, né? Então, nesse caso, nós, eu e a Thalita, enquanto dávamos aula, a gente pedia para que os alunos mandassem áudios no WhatsApp, né? Áudios desses solfejos. Bom, então, para que uma aula de teoria online funcione da melhor forma possível, é necessário buscar ferramentas que acrescentem, né, na explicação do conteúdo, como materiais interativos, sites, aplicativos. Bom, essa é a ferramenta do Avo, né? O ambiente virtual de aprendizagem que a gente utiliza no Temos. Então, nós disponibilizamos as aulas para que os alunos possam ver, caso eles não consigam assistir a aula presencialmente, né? De modo síncrono. Porque às vezes acontece de cair energia, de alguma coisa acontecer e a pessoa não poder, sei lá, o computador estragou, aconteceu alguma coisa que no presencial possivelmente não aconteceria, né? Então, nós disponibilizamos essas aulas gravadas para fins de estudo. A gente não posta no YouTube, nem como fala, a gente não posta de forma aberta, né? A gente posta o link ali só para os alunos que possuem o link acessarem, porque não é para fins de divulgação, é só para fins de estudo mesmo, do pessoal do curso. A gente envia atividades para eles por ali também. Estamos aprendendo a lidar um pouquinho melhor com o Ava à medida do tempo, né? Aqui, conforme eu estava dizendo, né, as aulas gravadas. Aqui é a Luana. A metodologia. Bom, eu vou falar um pouquinho da metodologia do trabalho, né, desse trabalho específico para o relato. Já comentei acima, mas o que a gente fez? Como tinham duas turmas e elas tinham um número equivalente de alunos matriculados, então a gente determinou que uma das turmas ia fazer essa parte de leitura rítmica com as sílabas tradicionais, e as outras iam fazer através da ideia adaptada do Gazi, do Statutito. No final do semestre, a gente fez uma avaliação que não tinha propósito de dar nota, né? Quem já conhece os meus discursos e os meus debates sobre avaliação sabe que eu não tenho esse propósito.
mas sim ver o aprendizado, ver as diferenças, ver o que ficou bom, o que não ficou bom. E a partir disso, a gente notou, a gente foi pontuando, as meninas, na realidade, a gente não, as meninas, foram pontuando se houve uma certa diferença ou não entre a utilização dos tatutito ou dos tatatás, né? Eu não lembro agora se a Thalita vai falar dos resultados ou eu já entro nisso. Tu? Tá, então eu não entro. Basicamente, tem as imagens aí das abordagens. Pronto, pode passar. Então, para quem não está acostumado ainda, pessoal que já está acostumado, né, e viu só tradicional, tudo, independente da figuração rítmica, né, os números ali, 1, 2, 3, 4, não importa nesse momento, mas independente da figuração rítmica, sempre vai usar a ideia de somar tempos, né, e usar uma perspectiva que eu chamo de matemática, vai dividir o pulso, vai pensar o pulso matematicamente, né? Então, não importa a sílaba, porque o propósito aí é pensar na proporção numérica dos ataques, dos ritmos. Já quando a gente vai para uma abordagem mnemônica, é exatamente o outro lado, né? A ideia da abordagem mnemônica é que se localize dentro de um determinado grupo rítmico através de sílabas diferentes. Por exemplo, essa ideia que a gente pega do Gazi, ele vai pegar um grupo de quatro divisões do pulso, no caso, se a gente está com a base de semínima, 4 semicolcheias, e não vai fazer ta, mas sim tatutito, tatutito, tatutito. E todas as combinações que a gente fizer dessas figurações, né, todas as possíveis combinações, vai manter a estrutura da vogal que está interna. Não vai necessariamente... e a vogal vai fazer referência à posição dentro do pulso. Então, por exemplo, a partir do momento que eu tenho, imaginariamente, ali em cima tem colcheias, né? Então, contratempo sempre vai ser ti. Tempo sempre vai ser tá, pulso sempre vai ser tá, e contratempo sempre vai ser ti. Então, ele tem tá, ti, tá, ti. Agora, se eu prolongo esse contratempo e faço uma síncope, eu prolongo esse i, porque eu estou articulando e prolongando onde eu fiz o ataque. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque muitas vezes os alunos pegavam e viam uma colcheia sozinha, isso é muito normal, pegar e ver uma colcheia sozinha, opa, colcheia é ti. Então, eles pegam no pulso e fazem ti, 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 porque eles estão acostumados a ver no contratempo. Ti, ti, ti. E daí a gente sempre trabalha, não é duração, é posição dentro do pulso, né? E a mesma coisa com o tatutito, né? Mas depois vai se acostumando e vai entendendo a ideia e acaba localizando mais tudo isso. As outras vogais vão ser usadas depois, então, compasso composto, etc. E o tu, nesse caso, que está dentro da métrica simples, ele vai preencher o espaço que está entre o tempo e o contratempo. Então, se a gente pega daí depois, tem o tatutito, tatutito, e modifica para, por exemplo, colcheia e 2 semicolcheias, a gente vai prolongar a duração da primeira colcheia e vai subdividir a segunda. Tatutito, tatutito, prolonguei. Tatito, 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 tatito. E por aí vai. Essa é a ideia da abordagem mnemônica. A gente fala que a gente é inspirado no Gazi, porque o Gazi faz uma coisinha diferente da gente. A gente faz tatito, tatito, o Gazi faria tal, tito, tal, tito, tal. Ele só não fala o T, mas fala a próxima vogal, né? Ele não dá o ataque, ele só prolonga com a próxima vogal. Tal, tito, tal, tito. A gente prolonga a vogal e sem o ataque mesmo. Tá, tito, para dar essa ideia maior. Então, próximo. Só complementando bem rapidinho o que o Léo falou, houveram casos já em que tiveram alunos que pegaram esse grupo aqui de colcheias, porque viram 4 colcheias ligadas e pensaram que era
semicolcheia, ligaram a ideia da semicolcheia, né? Cantaram, por exemplo, tatu, tito, tatu, tito. Porque viram a conexão de pensaram 4 figuras juntas. Exato. Isso, porque viram a conexão de 4 figuras juntas. Então, é importante, a gente viu a importância mesmo de mostrar várias configurações ali, vários jeitos de colocar essas figuras rítmicas para eles acabarem, para eles desvincularem um pouco essa ideia de, tem 4 notas ligadas, então é tatu, tito. Para eles desvincularem e entenderem de fato essa questão. Então, as conclusões. Embora a abordagem tradicional, né, ela traga um processo mais rápido no estudo do trecho rítmico, um processo mais rápido no sentido de eles têm o estudo, eles têm o trecho rítmico ali, só pensam em cantar, em solfejar aquele trecho de forma correta, mas não precisam pensar, aqui eu tenho que falar tá, aqui eu tenho que falar tu, eu tenho que falar ti. Então, é só uma questão de peguei aqui, num primeiro momento, peguei aqui esse trecho, vou decodificar como é que solfejar dessa forma. Né? Embora seja um processo teoricamente mais rápido, a gente observou que na turma que utilizava as sílabas mnemônicas, eles tinham um tempo a mais para parar, estudar aquilo ali, entender, porque eles eram obrigados a saber onde que eles iam falar tatu, tito, e para isso eles tinham que saber as subdivisões, e isso causou com que uma tendência de o solfejo dessa turma que usou as sílabas mnemônicas ser um pouco mais preciso, porque eles já sabiam, para saber se ia cantar tatu, tito, eles iam ter que saber quando que eles iam cantar, em qual pulso, em qual subdivisão, como é que era, quanto tempo eles iam demorar para cantar aquilo ali. Então, eles, por mais que seja um processo um pouco mais lento no início, até eles entenderem, é uma coisa que tendia a dar mais precisão para os alunos, né? E aqui as observações, as considerações finais são que os resultados que a gente obteve, que a gente observou, no caso, são resultados muito iniciais, porque nós tivemos um trimestre, basicamente, para trabalhar esses conteúdos com eles. Então, é um período de tempo muito curto, né? Então, para fazer um estudo completo, para saber, de fato, como seria a longo prazo, se, de fato, a melhor abordagem, a abordagem mais vantajosa seria a tradicional ou a mnemônica, para saber, de fato, isso, a gente teria que, possivelmente, fazer um estudo maior, com maior tempo, né, de estudo, com mais pessoas, talvez. Então, teria que ser um projeto continuado. Mas até o momento é o que temos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Acho que é isso, né? Das nossas considerações. Então, basicamente é isso, gente. O que é interessante também é que a maioria do pessoal, uma boa parte do pessoal que estava fazendo o curso eram novatos no sentido da parte teórica musical, muitos músicos práticos, né? E o tempo que eles demoram para ler uma partitura com as sílabas mnemônicas, isso que a Thalita falou, dava um resultado mais correto no final, né? Mesmo com alguns erros. Né? E aproveitando e já respondendo a pergunta da Jéssica, não, nós não fizemos isso porque a ideia era seguir sempre a mesma proposta e não utilizar o mnemônico com palavras, porque se a gente utilizar depois mnemônicos com palavras, a gente vai ter que achar uma palavra para cada conformação rítmica. A ideia do Gazi, que é o tatu-tito, ou também tem takadimi, tem tiritiri,
e por aí vai, tu vai com as mesmas sílabas, tu vai fazendo conjugações diversas. Se eu pego e utilizo palavras, né, por exemplo, estrelinha, 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 que é o equivalente ao tatutito, depois quando eu quero fazer o tátito, tátito, eu não posso fazer estrelinha, ilinha, 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 fica estranho. Eu tenho que procurar outra palavra para substituir, para fazer, então daí gera outras aprendizagens. Em teoria, isso eu vou dizer da minha pesquisa de doutorado, que existe uma briga em algumas pessoas que dizem esse método é melhor que esse método é melhor que esse, blá, 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 blá. De todos os estudos que eu li, inclusive algum dia ainda vou fazer uma revisão sistemática de tudo isso, não tem diferença nenhuma se tu escolhe um método mais tradicional, um método com sílabas mnemônicas, no final das contas todo mundo vai aprender, né? Então não tem muito isso não, mas isso foi o que eu vi teoricamente, né? Na minha prática empírica, vendo o uso da proposta do Gazi, e geralmente o pessoal que vem para a faculdade comigo já vem com a ideia tradicional já bem sedimentada, acaba criando uns choques iniciais, mas depois tem uma boa aceitação e um grande entendimento. É bem interessante. Muito obrigada, Léo, Thalita, Luana. Vamos abrir para as últimas perguntas antes das apresentações artísticas finais? André Villani, pode falar, por favor. A respeito do tatutito, porque eu estava pensando foneticamente, né? E eu achei muito interessante, porque o A sendo vogal aberta, e aí quando você entra para o U, que é uma vogal fechada, né? Então ela é anterior fechada, e o I é uma vogal posterior também fechada. Então, quer dizer, dá uma velocidade interessante em relação à acentuação, né? Então, assim, e aí a pergunta é justamente essa, onde veio o tatutito? Essa questão fonética, assim, porque é bem interessante, o A tem uma acentuação, depois o I fica bem fechado, então, o que dá uma velocidade maior, né? E o A com essa acentuação. Tu nem gosta disso, né? Nem gosta desses debates. Eu acho interessante isso, as escolhas das vogais, porque eu sempre falo para o pessoal, quando eu começo o compasso composto, eu sempre falo, gente, compasso composto é circular, né? A ideia é círculo. Então, a gente usa as vogais gordinhas, E e O. Então, por exemplo, compasso composto, a célula básica é ta-te-te, ta-te-te, ta-te-te. Quando a gente entra na subdivisão, aí tu vai botar na subdivisão, que são 6 partes, né? 3 partes do básico e 6 partes subdividido, tu vai ter o tá na cabeça. O tá é sempre pulso. E eu sempre falo para eles, ó, contratempo é sempre I, né? Que vai dar aquele ponto. A gente tem um meio contratempo no compasso composto, que é na figura 4. Então, essa figura 4 vai ser I. A figura 1 vai ser A, a figura 4 vai ser I, a figura 3 vai ser E, a figura 5 vai ser E, e as outras vão ser preenchidas com O, que é a que sobrou. Daí fica tatatetiteto, 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 tatatetiteto. Funciona, tu diferencia, é muito interessante. E a Keila aqui teve um insight esse semestre em percepção, quando a gente estava trabalhando alternância de compassos com essas sílabas, que foi assim, ela... Uau, eu não preciso pensar, porque ela está no mesmo pulso, ela entendeu que o pulso do simples e do composto é exatamente o mesmo, a mesma duração não muda, se tu está alternando compassos, tu só muda a divisão. Então tem ta, ta, ti, ta, tu, ti, tu, ta, te, te, ta, ta, te, ti, te, ta, te, te, ta, ti, ta, tu, ti, tu. Com as sílabas, tu já automaticamente tu vira isso. Né? É uma chavezinha que vira. E eu não sei se foi uma escolha consciente, porque na época que o Gazi fez isso, não sei que tanto estudo de fonética ele tinha, mas curiosamente ele seleciona as vogais pontudas para o compasso simples e as vogais intermédias para o compasso composto, as vogais que eu chamo redondinha. Não, fantástico, porque
Isso tem a ver com essa questão fonética, com a movimentação da língua e lábio, né? Então, é uma conjunção de movimentos que faz com que facilite ou dificulte. Isso é fantástico, fantástico mesmo, né? Então, até eu digo isso, né? Você realmente falou, porque existem exercícios no canto, por exemplo, que você vai fazer para máscara, você vai fazer para colocação vocal, para colocação que eu falo em postação, ou enfim. E isso depende muito dessa combinação de movimentações linguais e labiais, né? E, de fato, isso foneticamente ajuda muito na questão rítmica. É por isso mesmo. Então, fantástico isso. Ih, ficou mudo, André, ficou mudo. Então, não, é só para falar que eu acho realmente é fantástico essa combinação de língua, lábio para a velocidade, em relação à velocidade, né? Por exemplo, na regência, inclusive, né? Se você quer um andamento, vamos dizer assim, mais lento, você alarga o seu braço. Se você quer algo mais rápido, você diminui. Quer dizer, isso tem a ver com a questão fonética também, né? Em relação a isso que está sendo exposto. Eu acho fantástico. Se a gente for pegar outras propostas mnemônicas, né, eu sempre penso no Takadimi, que ele vai trabalhar mais essa questão disso que tu está falando, do comprimento da língua, porque tu tem Takadimi, 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 tu consegue fazer até mais rápido que Tatutito, porque Tatutito está sempre na ponta. Né? O Takadimi tu tem mais gestão ali. Foi uma opção na época que eu fiz, e fiquei com ela. Mas o Takadimi também funciona. O Tiri-Tiri, só que eu não gosto muito não, porque, enfim, mas são propostas que por aí vão. O Tiri-Tiri ele já exclui a pessoa que tem a língua presa, né? Que já não vai dar conta de falar uri. Aí é complicado. O Tatutito acho que é um pouquinho mais acessível. É excludente. Não pode. Mas eu acho que o Tatutito não funciona na Espanha, gente, porque eles falam tudo assim com Fefe, então é Tatutito, não sei. Tatutito, eles se viram, né? Gente, agora tu falou um menino esse do Recife, e o pessoal lá fala Tatutito, Tatutito, Tatutito. É muito legal. Verdade. Saudade. Mais alguma pergunta, gente? A professora Thaís falou que usava taca-taca. Taca-taca é tranquilo também. Não é excludente, dá para fazer. Mais alguma pergunta, comentário? Só falar ali o que a Jéssica perguntou, né? O tá é tempo e o ti é contratempo, né? Até porque, em teoria, eu já não defendo mais essa coisa do tempo forte, meio forte, fraco, não sou mais desses, mas se fosse entender isso, né, como meio forte, seria mais ou menos essa proposta. E daí, nos tempos fracos de um compasso quaternário, por assim dizer, num pulso simples, um pulso simples, aí seria o U, né? Tiri-tiri é Kodali, exato. Eu sou das antigas. Não, mas é que já tem uma discussão, já não se fala mais nisso. Inclusive, até eu sempre falo para o pessoal do primeiro semestre que entra, essas coisas que vocês leem em livros de teoria de terminação masculina e feminina, já acabou, tá? As musicólogas feministas já brigaram bastante, já não se fala mais. É terminação em tempo forte, terminação em tempo fraco. Gente, queria só adicionar uma coisinha bem rápida. A gente tem o Instagram do Temos, que a gente sempre divulga as coisas lá, e vira e mexe a gente posta umas dicas de algumas coisas, sabe? Algumas dicas de teoria musical mesmo. Então, se vocês tiverem interesse de ver, eu vou mandar o arroba aqui, vou mandar o arroba e o link. Divulgando, porque é eu que cuido dele.
Eu acho que está faltando a lista de Silene, tu presença, tá né? falando, Silene. Eu vou mandar a lista de presença, eu que A mando. lista de presença do segundo bloco aqui das apresentações. E era Silena eu que quer... mandava. A Silene. Gente, não. Ontem teve só uma lista de presença, né? Não teve duas, não, né? Que duas. Porque, tipo, no final eu não consegui entrar mais, a minha internet ficou... E eu não recebi nenhum e-mail falando, porque sempre recebo e-mail falando da lista. E ontem eu não recebi nenhum, nem da primeira que eu assinei, e muito menos da segunda que eu não assinei. Vai ficar sem É que é pessoal, certificado. Não Nem vai acho que é justificar na pessoal, coisa Seduc do Léo. depois. Não vai justificar na Seduc depois. Mentira que tu tava indo no Cajueiro, que eu sei. Luciana, acabaram as apresentações? Então, as comunicações acabaram. E agora? E agora, Thaís? Aquele momento, né? Encerramento. Então... Isso. Então, antes da gente fazer, né, as apresentações finais, eu queria dizer algumas palavras para todos os participantes, né, agradecer a presença de todos. Foi um evento muito válido, né, bastante importante aí para nós, para as nossas discussões, né, as interações que teve ali no chat. Então, assim, foi bastante importante. E uma coisa que eu estava pensando, né, durante a fala, tanto da fala das professoras iniciais, das professoras na mesa convidada, como depois, né, pela apresentação dos trabalhos, a gente pensa assim, né, é um momento muito difícil que nós estamos vivendo, essa questão da pandemia, o estágio está sendo muito sofrido, né? Mas aí eu estava pensando no seguinte, né? Muitos de nós, né? A maioria, pelo menos, de nós, né? Que está aqui, por exemplo, teve toda a sua formação, né? No modo presencial. E aí, de repente, veio o modo remoto e a gente teve aquele sufoco, né, para fazer. Então, muitos recém-formados, né, fizeram todo o estágio no modo presencial, aí vai para a sala de aula no modo remoto, né. Então, e aí vocês, né, que estão agora, o ano que vem termina essa pandemia, e estou muito esperançosa com isso, né, vacina está aí e tudo, e aí vocês vão voltar para o modo presencial, e daí vai ter a experiência no modo remoto e no modo presencial, então vai ter um diferencial aí na formação de vocês, e que vai ser bastante válido, né. E outra coisa que eu queria falar é que a gente viu pelo depoimento da professora Tereza, a primeira professora que falou, essa dificuldade que ela sentiu quando ela começou as suas aulas no IF, né? E por conta até dessa falta de compreensão de muitos gestores, da compreensão da nossa área, né? Nós somos formados em música, vocês estão fazendo curso de licenciatura em música, a habilitação de vocês é música, né? A competência de vocês é para trabalhar com música, não trabalhar com as outras linguagens, né? Então, a gente vê muitos depoimentos, e isso ficou muito, muito claro no depoimento da professora Tereza. Então, eu acho, assim, só reforçando aqui, né, vamos batalhar para que a nossa área seja reconhecida em Mato Grosso, né? Vamos batalhar aí pelo ensino de música na escola. E a última coisa que eu quero falar é parabenizar todos vocês, né, pela apresentação dos trabalhos, né? Eu sei que eu sei que eu tive muita, quando eu propus, né, para que os meus alunos fizessem
o texto para submeter, e muita gente de cara virada e de cara feia, né? Mas eu acho que é um momento muito válido, né? É um momento muito gratificante você apresentar o seu trabalho, você ter o seu trabalho reconhecido, né? Eu acho que isso é muito importante e é muito gratificante também, né? Então, a gente está começando o semestre, vamos continuar estudando, vamos continuar pesquisando, e é isso aí. Léo, comissão científica do evento. Então, só agradecer a todo mundo que se dispôs. Eu acho que foi um dos eventos conjugados que mais teve trabalho, né? Nós tivemos aí mais de 15 trabalhos, uma experiência inicial para todo mundo, né? Para quem está começando aí, vale para currículo, vale para experiência, vale para horas complementares, vale para aprender a escrever, tudo isso. E lembrando ao pessoal que optamos esse ano por enviar as versões finais dos trabalhos após o evento, inclusive considerando os diálogos que a gente fez aqui. Então, logo, logo eu vou mandar para vocês informação de datas, etc., para as versões finais. E eu aproveito aqui para agradecer a Thaís e Léo e toda a equipe, né, organizadora, né, que é todo mundo, o trabalho em grupo, gente, é colaborativo, todo mundo tem a contribuir, todo mundo ajuda. Sem os participantes, sem os artigos de vocês, a gente não ia poder existir, entendeu? Então, todos vocês são importantes, sabe? Então, é isso que é a riqueza desse evento, né? Então, gratidão a vocês que submeteram seus trabalhos, às mesas, aos doutorandos, mestrandos, né? Aos coordenadores, todo mundo que apresentou, aos convidados que estão assistindo aqui, porque, mesmo não apresentando, é tanta informação importante, tanto conhecimento, né? Então, é isso, a gente só faz um evento assim por causa da presença de todo mundo. Parabéns, parabéns a todos. Eu acho que agora a gente encerra, né? Glauco já está com a playlist aí na ponta da agulha aí do LP, Long Player, não, brincadeira, gente, do YouTube. E é porque eu sou de outra época. O DJ Glaucus. Vamos lá. Ai, gente, virei aqui popular, hein? Parece que eu estou sextando, estou sextando. Então, tem mais alguns vídeos ou vai ser um? Como que vai ser? O curador artístico aqui, Glaucus, pode... Tá no mudo, tá no mudo. Acho que ele Caetano Veloso aí para moçada aí. Né? Olha, a lista de presença está aqui, ó. Acabou de ser compartilhada o formulário. Vai ter um Caetano Veloso agora, né? Léo, você esqueceu de parar a gravação?